Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós termos mais uma aulinha de inglês, tá? Na aula de hoje, nós vamos iniciar a unidade 4 da apostila de inglês, ok? Como eu disse, né, no vídeo passado, nós iríamos começar agora uma revisão de tempos verbais, tá? Então, essa unidade 4 da apostila, ela vai começar a revisar todos os tempos verbais que nós trabalhamos. Então, como vocês sabem, quando a gente começa a trabalhar verbos, o primeiro verbo que nós trabalhamos é o verbo to be, tá? A apostila ela não vai trazer o verbo to be, mas eu vou comentar porque nós precisamos relembrar. O verbo to be é o verbo ser e estar. Então, toda vez que eu quiser usar o verbo ser ou estar, é o to be que eu vou usar. Nós temos o to be no present, am, are, is, né? Lembra, cada pessoa tem o verbo to be correspondente. I am, you are, he is, she is, it is, we are e they are. Tudo bem? As formas negativas e interrogativas do verbo to be, elas são feitas com o próprio verbo, tá? Então, a interrogative, ela é feita com o to be no início das frases e a negative, ela é feita com o to be na negativa com o acréscimo do not, tá? Então, she is happy. A interrogative, is she happy? E a negative, she isn't happy, ok? Mas a apostila, ela vai começar a revisar o simple present. Então, o primeiro tempo verbal que nós temos é o simple present. Então, lá na página 369, ela vai trazer primeiro o uso. Quando que eu vou usar o presente simples, tá? Então, nós sabemos que o presente simples, ele é usado para quê? Ele é usado para expressar a rotina, para expressar um hábito, né? Para expressar algumas verdades. Ele é usado para indicar coisas que acontecem, certo? Então, por exemplo, se eu quero falar que eu trabalho todo dia, eu digo I work every day. Se eu quero falar, por exemplo, que ele vai à escola de manhã, he goes to, né, school in the morning. Então, nós usamos o simple present nessas situações. Mas o que acontece? Toda vez que vocês procuram um verbo no dicionário, o verbo ele vai estar na forma infinitiva, tá? O que é o infinitivo? Seriam os verbos terminados em are, ir. No inglês, esse infinitivo ele é representado pela preposição to antes do verbo. Então, quando você tem lá, por exemplo, to play, é brincar. To dance, é dançar. To eat, é comer. Agora, quando você vai conjugar o verbo no simple present, o que vai acontecer? Esse to, ele não pode acompanhar os verbos, tá? E aí, nós temos que lembrar o seguinte, no simple present, o verbo, ele só vai sofrer alteração, né, dessa forma de infinitivo, se você tiver como sujeito o he, o she e o it, tá? Lembra dessas três pessoas, he, she, it. Então, por exemplo, se eu pego lá o verbo go, to go, significa ir. Se eu quero dizer que eu vou à escola, eu digo I go to school. I go. O verbo ele não mudou nada. Eu simplesmente tirei o to, tá? Se eu quero dizer que você vai, eu vou dizer you go to school. Também o verbo não muda nada. Agora, se eu quisesse dizer que ela vai, eu diria she goes to school. O verbo go, ele vira goes. Estão lembrados daquelas terminações? S, ES ou IES, tá? Então, no simple present, toda vez que você tiver como sujeito o he, o she ou it, o verbo ele tem que receber essas terminações. S, ES ou IES, tá? Eu não sei se vocês estão lembrados, né? Quando eu uso S, quando eu uso ES, quando eu uso IES. Então, peguem a apostila aí na página 370, que vocês vão encontrar uma tabelinha. Nessa tabelinha, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, nessa tabelinha, vocês têm as terminações. Então, quando que eu uso S, tá? Olha aqui, todos os demais verbos. Então, vamos primeiro pelas terminações, ó. Verbos terminados por Y, consoante mais Y, o que eu faço? Eu vou tirar o Y e colocar o IES. Então, olha lá, fly vira flies,
Study vira studies. Cry vira cries. Eu tirei o Y e coloquei o IS. Verbos que tiverem essas terminações, ó, SH, SS, CH, X, O, Z, eu vou acrescentar ES. Então, olha lá. Kiss, kisses. Wash, washes. Watch, watches. Fix, fixes. Olha lá, aqui eu não tenho que tirar nada, só acrescentei o ES. O verbo have, ele é uma exceção, tá? O verbo have, quando tem terceira pessoa, ele muda. Have vira has. Então, olha lá, eu digo I have, porém she has, tá? Tirando essas terminações, para as demais terminações, nós acrescentamos apenas S. Então, olha lá, work, works, shop, shops, come, comes. Tudo bem? Então, essas são as regrinhas da terceira pessoa, tá? Então, presente simples, verbos conjugados para a terceira pessoa, he, she, it, tem que lembrar de pôr essas terminações, ok? Na interrogative e na negative, o presente simples, ele precisa da ajuda dos auxiliares. Vocês lembram quais são os auxiliares? Nós temos o do e nós temos o does, tá? Qual a diferença do do e do does? I, you, we, they, eu uso do. He, she, it, eu uso does, tá? Onde que eu coloco esses auxiliares? Bom, na interrogativa, o auxiliar, ele vai aparecer no início da minha frase. Então, se eu tenho lá, you play soccer, a interrogative vai ficar, do you play soccer? Se eu tenho lá, she plays soccer, a interrogative vai ficar, does she play soccer? Ok? Ah, observaram, né? Does she play? O que aconteceu com o S do verbo? Eu tirei, tá? Então, cuidado que quando does ou doesn't eles aparecem na frase, os verbos eles não podem ter as terminações, ok? E a negativa? Como que é feita a negativa? A negativa vai ser feita com o do e o does na negativa, tá? Então, eu vou usar o don't e eu vou usar o doesn't, tá? Então, por exemplo, I don't play soccer, she doesn't play soccer, ok? Usei o don't e usei o doesn't. Ok, terceiro ano? Eu acredito que deu para retomar, né? Deu para retomar porque esse conteúdo, na verdade, ele não é um conteúdo novo, né, do terceiro ano. Ele é um conteúdo que foi trabalhado anteriormente. Então, aqui nós só vamos revisar, tá? Então, memorizem. Simple present, affirmative, eu vou usar só o verbo. Se for he, she ou it, o verbo tem que receber as terminações. Se não forem esses pronomes, o verbo ele vai ficar normal, tá? Interrogative, do e does no início da frase, ok? Então, do para I, you, we, they e o does para he, she ou it. É só colocar no início da frase o ponto de interrogação. E na negativa, don't e doesn't. Onde o don't e o doesn't vão aparecer? Depois dos pronomes. I don't, she doesn't e o verbo depois normal também sem terminação, ok? Esse conteúdo, ele está explicadinho para vocês com exemplos lá na página 369 e a 370, tudo bem? Aí, na sequência, nós vamos ter também o present continuous. Esse present continuous, vocês vão usar uma composição, uma junção do verbo to be, am, are, is, mais um verbo no gerúndio. Vocês estão lembrados o que é um verbo no gerúndio? Gerúndio são aqueles verbos terminados por ing, tá? Então, o presente contínuo, ele vai indicar uma ação que está acontecendo no momento da fala. Então, se eu quero dizer para vocês que agora eu estou estudando, eu vou dizer I am studying. Study mais o ing no final, tá? Se eu quero dizer que ela está chorando, she is crying. O verbo cry mais o ing no final, ok? Falando desse ing no final, nós temos que relembrar também que na hora de acrescentar o ing, você tem que tomar cuidado com as terminações dos verbos,
tá? Por quê? Verbos terminados por E, dance, na hora de ganhar o ing, eu tenho que tirar o E, dancing. Verbos que têm CVC, lembra da CVC? Consoante, vogal, consoante? Run. O ing, running, com 2 N's, eu dobro a última letra, tá? Verbos terminados por IE, o verbo die, por exemplo, morrer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o I, o E, colocar um Y no lugar e depois acrescentar o ing. Die, dying, ok? E os verbos terminados por Y, eles não perdem o Y em nenhuma situação, tá? Eu acrescento o ing depois do Y normal. Play, playing, study, studying. Tudo bem? Bom, então esse é o present continuous. Verbo to be mais ing. Outra coisa, terceiro ano. A interrogative e a negative do present continuous é feita também com o verbo to be na negativa, tá? Então, a negativa é feita com not, né? She is not dancing. We are not working. E a interrogative é feita com to be no início da frase. Are you dancing? Is she playing, ok? No present continuous eu não preciso de auxiliares. Por quê? Porque o meu verbo to be ele já vai funcionar como um auxiliar, ok? Bom, nessa aula nós vamos ficar com present, então, tá? To be no present, simple present e present continuous. E aí, para fixar, né, essa primeira parte, vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar aquela parte do roteiro de aula, certo? Então, na página 373, 374 e 375, deixa eu ver, 375, vocês vão completar o roteiro de aula com frases, com exemplos e com explicação de quando eu uso o simple present e o present continuous. Tudo bem? Façam. Se tiverem alguma dúvida, me mandem aqui um recadinho, tirem a foto e me mandem o arquivo para eu poder guardar, ok? Eu fico aguardando as respostas e as dúvidas de quem tiver. Até a próxima!